Salvador, a capital da Bahia, é um lugar onde o passado e o presente se encontram. Suas ruas de paralelepípedos, coloridas e cheias de história, trazem consigo culturas, danças e religiões que formam a alma de uma cidade. Nossa primeira parada foi no Pelourinho, coração histórico e vibrante de Salvador. Com uma arquitetura colonial que remota ao século XVI, o Pelourinho é um verdadeiro tesouro visual, com prédios coloridos e detalhes minuciosos que nos transportam para uma outra era. Com suas fachadas barrocas e igrejas imponentes, é o coração da cidade. Ao caminhar por lá, os turistas e moradores se perdem na magia dos sons que ecoam pelas vielas. O aroma do acarajé, com seu tempero marcante, mistura-se com o cheiro da maresia, que vem do Atlântico, criando uma atmosfera única e irresistível. Pelourinho é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, preservando sua história e cultura para futuras gerações. A energia única deste lugar cria uma atmosfera mágica e envolvente. Durante todo o ano, o Pelourinho é palco de eventos e festividades que celebram a diversidade e a alegria do povo baiano. Visitamos a casa onde o Michael Jackson gravou um de seus clipes. Ela está localizada no Pelourinho. Em 1996, Michael Jackson escolheu o Pelourinho como um dos cenários para o clipe, destacando a cultura e a realidade social do Brasil. Durante as gravações, Michael Jackson interagiu com os moradores locais e com o grupo Olodum, famoso por seus tambores e ritmos afro-brasileiros. A casa onde ele gravou algumas cenas do clipe é um casarão azul, que se tornou um ponto turístico e um marco histórico do Pelourinho. Após a gravação do clipe, a casa passou por várias mudanças. Inicialmente, os proprietários não exploraram comercialmente a visita de Michael Jackson, mas, com o tempo, o local foi alugado para um comerciante que passou a vender produtos personalizados. Atualmente, para subir ao segundo andar e conhecer o local onde o artista gravou o clipe, basta comprar algum produto na loja, totalizando o valor de R$10. Outra parada indispensável é a Fundação Casa de Jorge Amado. O espaço é dedicado à preservação e à divulgação da obra do escritor baiano Jorge Amado. O autor, um dos maiores nomes da literatura brasileira, é amplamente reconhecido por seus romances que retratam a cultura e a sociedade da Bahia, com personagens e histórias imortalizadas em obras como Gabriela Cravo e Canela, Capitães de Areia e A Tenda dos Milagres. A Casa de Jorge Amado foi inaugurada em 1995 e está situada em um casarão colonial que por si só é uma verdadeira joia arquitetônica do século XVIII. O local foi cuidadosamente restaurado para manter sua característica histórica, mas também para criar um ambiente acolhedor para os visitantes, permitindo que eles entrem no universo do escritor. O espaço é um ponto de encontro entre literatura, arte e cultura baiana. Dentro da fundação é possível apreciar um rico acervo composto por manuscritos, fotografias, cartas, edições de livros e objetos pessoais do autor, além de exposições temporárias que homenageiam a obra e a vida de Jorge Amado. O ambiente transmite a mesma energia e intensidade que permeia suas histórias, convidando os visitantes a refletirem sobre o Brasil e a Bahia sob ótica de um dos seus maiores representantes literários. Além disso, a Fundação Casa de Jorge Amado organiza atividades culturais como palestras, lançamentos de livros, rodas de conversas e eventos artísticos, mantendo vivo o legado de Jorge Amado e promovendo a literatura e as artes na cidade. O espaço não é só uma homenagem ao escritor, mas também um ponto turístico essencial para quem deseja conhecer mais sobre a cultura baiana, suas tradições e sua história. A visita à fundação oferece uma experiência única, que mistura literatura, arte e história em um dos bairros mais emblemáticos de Salvador. O valor da entrada é de R$20. Se você for cliente Nubank, tem direito a meia entrada ao pagar com o cartão.
Visitamos também a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, situada no coração do Brasil. Essa igreja tem uma história que reflete a resistência, a fé e a luta dos negros no período colonial. A igreja foi construída no século XVIII, no contexto da escravidão. Ela é um dos símbolos mais importantes da contribuição da comunidade negra para a formação cultural e religiosa do Brasil. A igreja foi erguida por africanos e seus descendentes, que muitas vezes eram impedidos de participar das missas nas igrejas dos brancos. Ao longo dos anos, a igreja se tornou um ponto de encontro e resistência. Os negros, que eram marginalizados pela sociedade colonial, encontraram no culto a Nossa Senhora do Rosário uma forma de expressar sua fé e sua identidade. Esse espaço era um lugar de acolhimento, onde a fé e a religiosidade de um povo se transformava em força para resistir à adversidade da época. Além de sua importância histórica, a arquitetura da igreja também chama a atenção, com detalhes que refletem o estilo barroco. A igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos apresenta uma decoração rica, que mistura elementos europeus e africanos, representando a função de cultura que é característica do Brasil. A presença dos negros na construção e na decoração do templo é um reflexo da valorização e do poder que essa comunidade encontrou na religiosidade. A igreja é muito mais que um monumento. Ela é um símbolo de resistência e de fé, de uma luta que perpetua através de gerações. Ao visitar esse espaço, não estamos apenas apreciando a beleza arquitetônica, mas também homenageando aqueles que, com coragem, mantiveram viva a cultura e a fé diante de tantas dificuldades. Localizado na Cidade Baixa, o Mercado Modelo é famoso não apenas por sua arquitetura e pela grande variedade de produtos típicos, mas também por uma parte escondida que poucos conhecem, a sua galeria subterrânea. É exatamente isso que vamos explorar agora. A galeria subterrânea do Mercado Modelo, com sua arquitetura histórica, remonta ao período colonial e oferece um olhar diferente sobre a história de Salvador. A construção do Mercado Modelo, que começou a ser erguida no final do século XIX, esconde mais do que um simples mercado. Ela guarda um rico legado de eventos, trocas culturais e, é claro, segredos que estavam bem debaixo de nossos pés. Essa galeria tem um significado muito profundo, pois foi o local onde transitavam mercadorias, escravizados e comerciantes. Durante o período colonial, Salvador foi um importante ponto de comércio de escravizados e bens, e as galerias subterrâneas eram o local de movimentação dessa mercadoria, uma verdadeira rota de comércio e, ao mesmo tempo, um espaço marcado por tensões históricas e culturais. Além disso, as galerias eram usadas como rota de acesso para pessoas que desejavam evitar tumultos das ruas da cidade. Esses corredores subterrâneos também serviam como ponto de apoio para diversas atividades comerciais que aconteciam no Mercado Modelo, especialmente durante
a intensa troca de produtos que movimentava o comércio de Salvador. Arquitetonicamente, a galeria subterrânea do Mercado Modelo é fascinante, com seus corredores largos e baixos revestidos de pedras que mostram o contraste entre a construção sólida e a movimentação frenética que acontecia ali. A galeria preserva até hoje seu charme rústico, transportando os visitantes a outra época. Visitar a galeria subterrânea do Mercado Modelo é mais do que conhecer o simples espaço turístico. É mergulhar a fundo na história de Salvador. É um passeio inesquecível, cheio de histórias de resistência, comércio e cultura. A galeria, localizada no subsolo do Mercado Modelo, em Salvador, apresenta uma exposição permanente que destaca a história do edifício e a arte soteropolitana. As obras em exibição incluem Lágrima, instalação de Vinícius S.A., composta por 15.000 lâmpadas suspensas, simbolizando a água como um elemento vital. Outro lugar importante para se visitar em Salvador é a Casa das Histórias, que é um verdadeiro ponto de encontro para os amantes da história e da arte. Inaugurada recentemente, ela vem se consolidando como um dos maiores centros culturais de Salvador, convidando moradores e turistas a conhecer mais sobre o legado da Bahia. Com exposições que exploram desde a arte popular até as representações históricas mais significantes, cada canto da casa é um convite para viajar no tempo e se conectar com as memórias que moldaram a cidade e o estado da Bahia.
Além das exposições, a Casa das Histórias oferece um programa cultural diversificado com workshops, palestras e apresentações que aprofundam o conhecimento sobre a história, a música, dança e as tradições baianas. Cada visita é uma nova oportunidade de aprender, se emocionar e, é claro, vivenciar a Bahia de uma forma que só um lugar como este pode proporcionar. Se você é apaixonado por Salvador, pela Bahia e pela cultura brasileira, a Casa das Histórias é um local que você não pode deixar de conhecer.
Em Salvador, encontramos o Museu da Misericórdia, um dos espaços mais importantes para entender a devoção e a arte religiosa que marcam a história da Bahia. Localizado em um edifício histórico, o Museu da Misericórdia está instalado em um dos mais antigos e emblemáticos edifícios de Salvador. Um exemplo da arquitetura colonial, com detalhamentos que revelam a importância do lugar na vida religiosa e cultural da cidade. Fundado com o objetivo de preservar o legado da Irmandade da Misericórdia, uma das instituições mais antigas do Brasil, que tinha como propósito de prestar assistência às pessoas carentes e doentes, refletindo um aspecto essencial de solidariedade e de fé na sociedade colonial, o museu abriga um acervo impressionante de arte sacra com peças que datam desde o período colonial do século XIX. São esculturas, pinturas, vestimentas litúrgicas e outros artefatos que contam a história de fé, devoção e da formação cultural de Salvador. Aqui você encontrará obras-primas de mestres do barroco baiano, como a escultura de Aleijadinho e outros artistas de renome. O acervo no museu é um verdadeiro testemunho da influência da arte religiosa na formação da identidade cultural da Bahia. Com uma atmosfera tranquila e acolhedora, o museu é um lugar ideal para quem deseja mergulhar mais fundo na rica história religiosa de Salvador, além de ser um convite para refletir sobre a arte, a fé e a solidariedade que sempre foram fundamentais para a cidade. Se você está em Salvador, o Museu da Misericórdia é uma visita imperdível, um local que conecta o passado e o presente em uma cidade que tem muito a ensinar sobre história, cultura e espiritualidade. Conhecida por sua vista deslumbrante e por ser um dos pontos mais visitados de Salvador, a Barra é um local que mistura tradição, modernidade e uma energia única.
Quem visita a Barra não pode deixar de admirar o famoso Farol da Barra, um dos cartões postais mais icônicos de Salvador. Com mais de 450 anos de história, o farol é um dos mais antigos do Brasil e serve como marco para quem chega por mar e também quem passeia pela cidade. A Praia da Barra, com suas águas calmas e quentes, é um destino ideal para quem quer aproveitar o sol baiano, seja para um mergulho, uma caminhada pela orla ou até mesmo para praticar esportes como futevôlei. A Barra tem um espaço para todos. A gente ficou aqui no hotel Rede Barra, Rede Andrade Barra Hotel. É um hotel que fica bem em frente a essa baía. Tem vários restaurantes aqui embaixo, fica bem perto da praia. Seguindo ali, tem o Forte, mais à frente tem o Farol. É um lugar bem acessível, aí você só atravessa aqui na frente, bem ali no lado direito. Tem umas lojinhas que dá pra você comprar lembrancinhas, camisas. Eu comprei lá as minhas lembranças. Comprei no mercado, modelo. E ali é o nosso quarto. 2 camas. Espelhão bem bonito. Say what you wanna say to me now.